aqui para lembrar que amanhã vai ter culto com a Mene Brack na Igreja da Ilha Comprida, o Brasil para Cristo. E anotem aí o endereço certinho. Ah, e lembrando para postar, vai ter os fantoches, o Davizinho, a Tépora, a Mariazinha e o Joãozinho. Então, o endereço é assim: Alameda Poços de Calda, número 240, Balneário Monte Carlos, Ilha Comprida. Vou repetir: Alameda Poços de Caldas, número 240, Balneário Monte Carlos, Ilha Comprida. Anotou aí certinho? Amanhã vai ter culto, né, com a Mene Brack. Espero você. Você é o nosso convidado. Mamãe, papais, vovós, tios, titias. E levem seus filhos ou netos ou sobrinhos e tchau, tchau! Tchau, tchau. Manda beijo.